Tupac Amaru Shakur, nascido Lesane Paris Crooks, Nova York, 16 de junho de 1971, Las Vegas, 13 de setembro de 1996, mais conhecido pelos seus nomes artísticos 2Pac Machiavelli ou apenas Pac, foi um rapper, ator e compositor estadunidense, considerado por muitos como um dos melhores e mais importantes rappers de todos os tempos. Em 2010, ele já havia vendido pelo menos 75 milhões de cópias pelo mundo. Além de ser músico, Tupac também foi ator e ativista social. A maioria das suas canções tratam sobre como crescer no meio da violência e da miséria nos guetos, o racismo, os problemas da sociedade e os conflitos com os outros rappers. Antes de entrar para a carreira artística, ele era um road e dançarino de hip hop alternativo. Começou a fazer sucesso quando entrou para o grupo digital Underground. Shakur tornou-se alvo de diversas ações judiciais e teve outros problemas legais. No início de sua carreira, ele foi atingido por 5 tiros e assaltado no corredor de um estúdio de gravação em Nova York. Após o incidente, Tupac começou a suspeitar que outras figuras da indústria do rap ficaram sabendo do acontecido e não avisaram Shakur, o que desencadeou a rivalidade entre as costas leste e oeste. Mais tarde, Shakur acabou por ser condenado por abuso sexual em 2013 e ficou preso durante 11 meses. Tendo sido libertado da prisão num recurso financiado por Suge Knight, diretor executivo da Death Row Records. Em troca da ajuda de Suge, Tupac teve de gravar 3 álbuns sob o selo Death Row. Em 7 de abril de 2017, Tupac Shakur foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, se tornando o primeiro rapper solo a realizar tal feito e fazer parte dos então únicos artistas de hip hop no Hall da Fama do Rock and Roll, junto com o N.W.A. Public Enemy, Run DMC e Grandmaster Flash and The Furious 5. Na noite de 7 de setembro de 1996, Tupac, dentro do carro de Suge, foi atingido por 4 tiros num tiroteio, na cidade de Las Vegas. Faleceu 6 dias depois, vítima de insuficiência respiratória e parada cardíaca, na Universidade Médica de Nevada. Após a sua morte, o jornal americano The New York Times citou-o como o maior rapper de todos os tempos. Tupac Amaru Shakur nasceu em 16 de junho de 1971, no East Harlem, em Manhattan, Nova York. Sua mãe, Afeni Shakur, e seu pai, Billy Garland, eram membros ativos dos Panteras Negras em Nova York no final dos anos 1960 e 1970. Ele nasceu apenas um mês após a absolvição de sua mãe em mais de 150 processos de conspiração contra o governo dos Estados Unidos. Apesar de não ser confirmado pela família de Shakur, muitas fontes, inclusive o relatório do médico legista, mostram seu nome de nascimento como Lesane Paris Crooks. Este nome teria supostamente entrado em sua certidão de nascimento porque Afeni temia que seus inimigos pudessem atacar seu filho, e disfarçou sua verdadeira identidade usando um sobrenome diferente. Ela mudou isso depois de se separar de Garland e se casar com Mutulu Shakur. Seu padrinho Jerônimo Pratt, um membro importante dos Panteras Negras, foi condenado pelo assassinato de uma professora durante um assalto em 1968, apesar da sentença ter sido revogada mais tarde. Seu padrasto Mutulu passou 4 anos na lista dos 10 mais procurados do FBI começando em 1982. Mutulu era em parte procurado por ajudar sua irmã Assata Shakur, também conhecida como Joanne Chesimard, a escapar de uma penitenciária em Nova Jersey, onde estava presa por matar um policial em 1973. Mutulu foi pego em 1986 e preso pelo assalto de um caminhão blindado, onde 2 policiais e um guarda foram mortos. 21. Shakur tinha uma meia-irmã, Sekiva, 2 anos mais nova do que ele, e um meio-irmão mais velho, Mopreme Komani Shakur, que se tornou rapper e apareceu em muitas das gravações de Pac. Com 12 anos de idade, Shakur se matriculou na 127th Street Repertoire Ensemble do Harlem, um grupo de teatro, e foi escolhido como personagem Travis Younger na peça Rising in the Sun, que foi performada no Apollo Theater. Em 1986, sua família se muda para Baltimore, Maryland. Depois de completar seu 2º ano na Paul Laurence Dunbar High School, ele foi transferido para a Baltimore School for the Arts, onde ele estudou atuação, poesia, jazz e balé. Atuou em algumas peças de Shakespeare e também atuou como Rei das Ratazanas em O Quebra-Nozes. Shakur, acompanhado de seu amigo Dana Mouse Smith, seu Beato Sher, ganhou na maioria das competições de rap em que participou e era considerado o melhor rapper da escola.
Ele também foi lembrado como uma das crianças mais populares da escola devido ao seu senso de humor, habilidades de rap superiores e capacidade de se misturar com todas as turmas. Pac também desenvolveu uma forte amizade com uma jovem Jada Pinkett, mais tarde Jada Pinkett Smith, após se casar com Will Smith, que durou até sua morte. Um poema escrito por dois Pac intitulado Jada apareceu em seu livro The Rose That Grew From Concrete, que incluía outro poema dedicado a ela chamado The Tears in Cupid's Eyes. Em junho de 1988, Tupac e sua família se mudaram mais uma vez, dessa vez para Marin City, em Bay Area, Califórnia, onde ele estudou na Tamalpais High School. 26 começou a frequentar as aulas de poesia de Leila Semberger em 1989, que acabou se tornando sua mentora e empresária. Naquele mesmo ano, Semberger organizou um concerto com uma ex-banda de Shakur, Strictly Dope. Aquele show levou a assinar um contrato com Atron Gregory, que o colocou como roadie e dançarino do grupo de rap digital Underground. Enquanto morando em Marin City, Tupac se envolveu com tráfico de drogas e, devido a discussões com sua mãe, acabou saindo de casa e ficando sem teto por algum tempo, indo morar frequentemente na casa de amigos e de seu irmão Mopreme em Oakland. Tupac estreou suas habilidades de rap na música Same Song, do digital Underground em 1991. Depois, 2Pac lançou seu álbum de estreia, 2Pacalypse Now, em 1991. O álbum permaneceu oculto por alguns anos e não foi lançado nenhum top 10 hit. Mais tarde foi a vez de Strictly 4 My Niggas ser lançado, em 1993. Considerado seu primeiro álbum de sucesso, lançou 2 hit singles, e Get Around, com o digital Underground, e Keep Your Head Up. O álbum e os singles levaram disco de ouro ainda no final de 1993. Em março de 1995, seu terceiro álbum Me Against the World é lançado. Lançado enquanto Tupac estava servindo pena na prisão por agressão sexual, o álbum chegou direto ao primeiro lugar da Billboard 200, com 240 mil cópias vendidas na primeira semana. O álbum também veio com o primeiro top 10 hit de 2Pac, Dear Mama, que chegou ao número 9 da Billboard Hot 100. Em abril de 1995, 2Pacalypse Now já era disco de ouro, Strictly 4 My Niggas e Me Against the World eram platina, sendo que no final do ano Me Against the World era platina dupla e Dear Mama platina. Enquanto cumpria sua pena, Tupac se casou com a namorada Keisha Morris em 4 de abril de 1995. O casal se divorciou mais tarde em 1996. Em outubro de 1995, o caso de Shakur estava em apelação, mas devido a todos os seus honorários advocatícios ele não podia juntar a fiança de 1,4 milhões de dólares. Após servir 11 meses de sua sentença de 1 ano e meio a 4 anos e meio, Tupac foi liberado da prisão Attica Correctional Facility graças à ajuda de Suge Knight, CEO da Death Row Records, que pagou a fiança de 1,4 milhões em troca de 2Pac assinar um contrato de 3 álbuns sob a Death Row. Após a sua libertação, Tupac voltou rapidamente a gravar músicas. Fundou um novo grupo chamado Outlaw Immortals. Tupac chegou imediatamente ao estúdio de gravação para gravar seu primeiro álbum sob a Death Row. A gravadora também rapidamente o rotulou como seu artista principal, ao lado de Snoop Dogg e Dr. Dre. Seu primeiro lançamento sob a gravadora, o single California Love, foi lançado no final de 1995. Em 13 de fevereiro de 1996, Pac lança seu quarto álbum de estúdio, Always On Me. Um sucesso instantâneo, o álbum foi direto para o número 1 da Billboard 200 com 566 mil na primeira semana, trazendo singles How Do You Want It e California Love para o topo das paradas em julho de 1996. O disco foi uma partida geral dos assuntos de Me Against the World, enquanto aquele álbum era mais confessional e reflexivo. Esse álbum era mais como uma celebração da vida, cheio de músicas dançantes que apresentavam uma mentalidade mais bandida. Ao mesmo tempo que Shakur aproveitava a vida como um dos mais importantes nomes do rap na época, ele também tinha problemas. A Death Row passava por tempos sombrios. A má reputação da gravadora subia à medida que Suge Knight tomava maior controle sobre os artistas, deixando Dr. Dre para trás. RBX e DDoC haviam deixado a gravadora, que estava em uma tensa rixa com outro ícone do rap, The Notorious B.I.G., sua gravadora Bad Boy Records e seus colegas de Nova York. Tupac também se virara contra Dr. Dre,
alegando que ele estava recebendo muito reconhecimento por trabalhos em que ele teve muito pouco ou nenhum envolvimento. Esses acontecimentos levaram Dre a deixar a Death Row para fundar sua própria gravadora, a Aftermath Entertainment. Dai Dillinger, do The Dogg Pound, acabou assumindo o lugar de Dre na gravadora como produtor principal. Durante o resto de seu contrato com a Death Row, Pac gravou centenas de músicas, que vieram a ser lançadas em seus álbuns póstumos. Ele também começou o processo de gravação de um álbum com o Bootcamp Clique chamado One Nation. Em 4 de julho de 1996, ele cantou ao vivo no House of Blues com Outlaws, The Dogg Pound e Snoop Dogg Dogg. Essa foi sua última performance ao vivo. Na noite de 7 de setembro de 1996, Shakur foi assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon, no MGM Grand Las Vegas. Após deixar o evento, um dos associados a Suge, Orlando Anderson, um membro da Salt City Crips, discutiu com o rapper na portaria do ginásio, e os dois se agrediram. Os aliados de Suge e Shakur assistiram à luta, a qual foi filmada pelas câmeras de vigilância do local. Algumas semanas antes, Anderson e um grupo da Crips haviam roubado um membro da facção da Death Row, em uma loja Foot Locker, prevendo um ataque a Shakur. Após a briga, Tupac encontrou-se com Suge para ir a uma propriedade da Death Row. Então, entrou em um BMW i38 sedã, de propriedade de Suge. Às 22h55, quando parou em um sinal vermelho, Tupac abaixou o vidro e um fotógrafo tirou sua foto. Aproximadamente 10 minutos depois, foram parados por policiais, pois estavam com o som muito alto e sem a placa de licença do carro. Então Suge pegou as placas de dentro do porta-malas, e os dois foram liberados minutos depois sem serem multados. Por volta das 23h10, quando parou em um sinal vermelho no Flamingo Road, perto do cruzamento Koval Lane, em frente ao Hotel Machine, um veículo ocupado por duas mulheres aproximou-se de Tupac, com o qual conversaram e convidaram para ir ao Clube 662. Cerca de 5 minutos depois, um Cadillac branco, modelo antigo, com um número de ocupantes desconhecido, se aproximou da BMW. O vidro da janela foi abaixado e foram disparados cerca de 12 ou 13 tiros contra Shakur. Foi atingido por 4 deles, um na cabeça, 2 na virilha e um na mão. Uma das balas provavelmente ricocheteou no pulmão do rapper. Suge foi atingido na cabeça por estilhaços, mas acredita-se que a bala passou de raspão por ele. Após chegarem ao local, policiais e paramédicos levaram Suge e Shakur, gravemente ferido, para o Centro Médico Universitário. De acordo com a entrevista de um dos melhores amigos do rapper, o diretor de vídeo Gobi, ele recebeu no hospital, de um funcionário da Death Row, a notícia que os atiradores haviam ido à gravadora, proferindo ameaças de morte a Shakur e afirmando estar a caminho do hospital para acabar com ele. Ao ouvir isso, Gobi imediatamente avisou a polícia de Las Vegas, que afirmou estar sem policiais disponíveis, ninguém poderia ser enviado. No entanto, a ameaça não se concretizou. No hospital, Tupac alternava momentos de consciência e inconsciência, tendo sido fortemente sedado, respirando através de um ventilador e um respirador. Ligado a máquinas de suporte à vida, acabou por ser posto em um coma induzido por barbitúrico após repetidamente tentar sair da cama. Após ter sobrevivido a uma série de cirurgias, inclusive a da retirada do pulmão direito mal sucedida, Shakur submeteu-se à fase crítica da terapia médica. Suas chances de sobrevivência foram calculadas em 50%. Gobi saiu do centro médico após ter sido informado que o artista tivera uma melhora de 13% na noite de sexta. Enquanto a terapia intensiva estava a ser realizada na tarde de 13 de setembro de 1996, Tupac faleceu de hemorragia interna. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram impedir a propagação da hemorragia. Sua mãe, Afeni, informou aos médicos sua decisão de desligar os aparelhos. Foi declarado morto às 4h03 da tarde. As causas oficiais da morte foram descritas como insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, além dos múltiplos ferimentos a balas. O corpo de Shakur foi cremado. Mais tarde, um pouco de suas cinzas, misturado à maconha, foi fumado por membros do grupo Outlaws. Em 29 de setembro de 2023, a Associated Press reportou que a polícia de Las Vegas havia prendido um suspeito, Duane Kef D. Davis, por envolvimento na morte de Tupac. A polícia havia cumprido 2 meses antes um mandado de busca na casa de sua esposa, no subúrbio de Henderson, em Las Vegas. Devido em grande parte à falta de provas oficiais, muitas investigações e teorias relacionadas ao assassinato surgiram.
Por causa da rivalidade entre ele e The Notorious Big, houve desde o início especulações sobre a possibilidade da colaboração de Big G no assassinato. Ele, assim como seus associados e sua família, negou veementemente a acusação. Em 2002, o escritor Chunky Phillips, do Los Angeles Times, fraudulentamente alegou ter descoberto evidências envolvendo Big G, além de Anderson e Assault Seed Crips no ataque. No artigo, Phillips citou fontes anônimas de um membro da gangue que alegou que Big G tinha ligações com os Crips, muitas vezes contratando-os para segurança durante as aparições na costa oeste. No entanto, em 2008, o La Times publicou um documento oficial da história contada por Phillips. As fontes que o jornalista utilizou foram descobertas por The Smoking Gun e eram completamente fraudadas, o que implicou na demissão do empregado menos de 5 meses depois. Big G foi assassinado em março de 1997. A família de Big G apresentou à MTV uma documentação declarando que o rapper estava trabalhando em um estúdio de gravação de Nova York quando Tupac foi assassinado. Seu gerente Wayne Barrow e o cantor James Lil Seazi Lloyd afirmaram publicamente que Big G não teve participação nenhuma no crime e ainda alegaram que estavam com ele no estúdio na noite do evento. A violência das gangues das duas costas chamou a atenção do cineasta inglês Nick Bromfield, o qual fez o documentário Big G e Tupac, o qual examina a falta de progresso no caso, entrevista pessoas próximas aos dois rappers falecidos e os inquéritos. O amigo de infância de Shakur e membro do Outlaws Yafeu Yaqui Gaddafi, Fula estava no comboio quando o assassinato ocorreu e indicou à polícia que ele poderia ser capaz de identificar os bandidos. Porém, foi baleado e morto pouco tempo depois em um projeto de habitação em Irvington. Um DVD intitulado Tupac Assassination foi lançado em 23 de outubro de 2007, mais de 11 anos após o assassinato do rapper. Ele explora os aspectos em torno do evento e oferece uma nova visão do caso, com detalhes do ambiente. Em setembro de 2011, surgiram boatos de uma fita de vídeo que continha cenas de sexo de Tupac com um grupo de fãs no filme de cerca de 5 minutos. O rapper aparece em uma festa tendo relações sexuais, onde uma mulher lhe faz sexo oral, enquanto ele canta. Segundo fontes, existe uma outra parte da fita que ainda pode ser revelada. A afro-americana Cynthia Delores Tucker, política e ativista dos direitos humanos, dedicou grande parte dos últimos anos da sua vida a condenar as letras de rap e hip-hop sexualmente explícitas, citando a preocupação com as letras misóginas que, a seu ver, ameaçavam o fundamento moral da comunidade afro-americana. Delores Tucker afirmou que o conteúdo do rap era difamatório, misógino, obsceno e pornográfico, que as suas letras expunham os negros, especialmente os jovens do sexo masculino, ao ridículo e desprezo universal, corrompendo os ouvintes brancos e negros de todo o mundo. Ela também lutou contra a decisão da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, de nomear Tupac Shakur para um dos seus prêmios de imagem e intentou uma ação judicial de $10 milhões por comentários que T. Shakur fez na sua canção, How Do Want It, no álbum Always On Me, no qual Shakur diz se Delores Tucker, você é uma filha da puta, em vez de tentar ajudar um preto, destrói um irmão. Também na faixa Vonda Why They Call Beat, Delores Tucker é diretamente mencionada, cara senhora Delores Tucker, continua a estressar-me. Você pergunta-se por que lhe chamamos puta no seu processo. Tucker alegou que os comentários nestas canções infligiram angústia emocional, foram caluniosos e invadiram a sua privacidade. O caso, porém, acabou por ser arquivado. Honrarias. Em uma votação da revista Rolling Stone 2005, Tupac Shakur foi nomeado no 6º lugar, um dos 100 imortais artistas de todos os tempos, por trás de nomes como Elvis Presley e John Lennon. MTV classificou-o em 2º lugar em sua lista dos maiores MCs de todos os tempos. Tupac foi introduzido no Hip Hop Hall of Fame em 2002. Em 2003, a MTV fez uma nova escolha dos 22 melhores MCs de todos os tempos, conforme escolhido pelos telespectadores. Tupac foi o vencedor. Em 2004, no evento Hip Hop Honors da VH1, Shakur foi homenageado juntamente com DJ Hollywood, Cole DJ Erk, KRS-One, Public Enemy, Run DMC, Rocksteady Crew e Sugarhill Gang. Uma enquete realizada na revista Vibe ranqueou Tupac como o melhor rapper de todos os tempos, conforme votado pelos fãs. No primeiro Festival Internacional de Cinema Anual de Turques e Caicos, realizado em 17 de outubro de 2006, Tupac foi homenageado pelas suas rimas e talento, e por ser um artista a misturar assuntos étnicos, culturais e raciais. Sua mãe, Afeni Shakur, assumiu o prêmio em seu lugar.
A sua música Changes, que foi lançada no Greatest Hits em 1998, foi incluída em 2009 como parte da playlist de músicas do MySpace oficial da Igreja do Vaticano. Seu álbum duplo All Eyes On Me é considerado um dos melhores discos de todos os tempos, com mais de 5 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos somente em abril de 1996. Foi certificado como platina pela RIA 10 vezes, recebendo a certificação máxima de diamante. Em 2023, Shakur recebeu sua estrela na Calçada da Fama,